Olá, integrantes do canal Conhecendo o Mundo Jurídico. Hoje vamos fazer um vídeo curtinho, porque surgiram algumas dúvidas em vídeos anteriores de pessoas perguntando a diferença entre pessoas jurídicas da administração pública ou pessoas jurídicas em geral de órgãos públicos. E é uma diferença bastante simples, não é algo que vai gerar muitas controvérsias. Basicamente, os órgãos públicos, eles são integrantes da estrutura da administração pública e pode ser da administração pública direta ou pode ser da administração pública indireta. Os órgãos públicos, eles são a partir de uma lei, somente lei pode criar órgãos públicos, né? A criação de órgãos públicos tem que ser por lei. A sua extinção, em algumas hipóteses, pode ser por decreto do chefe do Poder Executivo, seja estadual, municipal ou federal. E o órgão público, ele é basicamente um feixe de atribuições. Você cria a pessoa jurídica com as atribuições principais e você vai distribuindo, você vai fazendo divisões internas, o que é chamado tecnicamente de desconcentração. Você desconcentra aquela quantidade de atribuições e vai dividindo o órgão público. Vamos supor, você tenha o órgão público, você tem a pessoa jurídica, União. Pessoa jurídica, direito público interno, União. A União tem diversas competências que estão elencadas na Constituição Federal. A União Federal, ela se divide em órgãos, chamados ministérios. Tem também as pessoas jurídicas da União, mas tem dentro da pessoa jurídica União, administração direta, tem os ministérios, que seriam os órgãos principais. Tem classificações de órgãos independentes, órgãos autônomos, podemos ver isso no futuro. E os ministérios são órgãos, são feixes de atribuições. Já a pessoa jurídica, que pode ser de direito público, pode ser de direito privado, né? Pode ser criado no âmbito do direito privado ou no âmbito do direito público, a pessoa jurídica, ela tem, e essa é a diferença para o órgão público, a pessoa jurídica, ela tem personalidade. A pessoa jurídica, ela pode constituir atos jurídicos por vontade própria. É a pessoa que faz o ato. Um órgão público não tem personalidade, ele não tem como fazer um ato jurídico. Então a diferença primordial é que o órgão público, ele, apesar de ter atribuições, quem faz os atos é a pessoa jurídica. Se um órgão público, por exemplo, pratica um ato administrativo, quem praticou o ato não foi o órgão público, não foi o ministério. Apesar do nome estar lá, ato do Ministério da Justiça e tal, o ato foi praticado pela União. Apenas aquela parte da União que fez o ato. É como se fosse, por exemplo, você pega um objeto com a sua mão. Quem pegou não foi sua mão, foi você, através da sua mão. Então, o Ministério pratica o ato, mas a União pratica o ato, mas através do Ministério. Então, quem pratica o ato é a União através dos seus órgãos, que são apenas distribuições internas, desconcentrações. E a pessoa jurídica pode ser uma autarquia, uma fundação pública, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado da administração pública, como uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Pratica um ato por si só porque tem a personalidade jurídica para isso. E também há pessoas jurídicas direito privado, e a forma de criação é diferente. Uma pessoa jurídica de direito público é criado por lei ou autorizada a sua criação por lei.
Já a pessoa jurídica de direito privado, ela é criada através de atos constitutivos, negócios jurídicos de direito privado, e tem que ter os seus atos registrados, aí sim ela é constituída como uma nova pessoa jurídica. A Constituição é diferente, mas basicamente a diferença é essa: os órgãos não têm personalidade jurídica, não praticam atos por si só, não têm vontade, não têm personalidade. Os órgãos não têm, e as pessoas jurídicas têm. As pessoas jurídicas praticam atos, podem ingressar, por exemplo, num processo judicial, o que não pode acontecer com órgãos públicos, exceto alguns órgãos públicos independentes que têm legitimidade para a prática de determinados processos, como mandato de segurança, na defesa das suas prerrogativas constitucionais, como o caso do Congresso Nacional, ou mesmo do Poder Judiciário, Ministério Público, que são órgãos, não têm personalidade, todos constituem a União, ou no caso a União, né, porque alguns federais, são órgãos federais, mas tem algumas exceções nesse sentido, mas a diferença basicamente é essa. Se você gostou, por favor, compartilhe, comente, curta, e tenham todos uma boa tarde, uma boa manhã ou uma boa noite.